Fabiana. Põe também, Laura, por favor. Deixa eu ver. E aí, gente, só queria, assim, falar com vocês, né, que essa parte da aula 5, dona, né, dessa maneira que a gente dando aula, trazendo conteúdo aqui para vocês e tudo mais, foi uma solicitação de vocês, né? Então é importante que vocês venham para a aula síncrona, porque inicialmente, né, a gente estava gravando os vídeos e a gente aparecia aqui, né, somente para poder tirar dúvidas. E vocês acharam melhor que a gente trabalhasse dessa forma, que preparasse as aulas, né, e que a gente viesse aqui, fizesse uma abordagem geral do assunto a ser tratado, mas para que isso ocorra de maneira mais eficiente, é extremamente importante a participação de vocês, né? Eu sei que muitas vezes vocês não querem mostrar o rosto, a gente vem aqui, né, fica todo mundo escondidinho atrás da própria foto, né, mas pelo menos assim, vamos perguntar, vamos interagir, né? Eu sei que ensino não é fácil para ninguém, não é fácil para vocês e não é fácil para a gente, né? Estava até comentando com a Laura agora há pouco, né, a respeito disso. A gente fica sem parâmetro, porque ninguém fala nada, ninguém te pergunta nada, então a gente não sabe se vocês estão entendendo, como que está indo a questão do ensino, né? E esse momento é para isso. Então, nós temos que tentar utilizar esse momento para a gente poder discutir o que está dando certo, o que não está dando certo, quais as dificuldades, né? E é importantíssimo que vocês tenham essa participação nesse momento. Inclusive, a participação do aluno nesse momento de aula síncrona, né, ela vale presença. É recomendação da diretoria de ensino que a gente coloque presença para o aluno, né, de acordo com a participação dele na atividade síncrona. Então, para cada 4 horas, a atividade síncrona, ela vale uma presença, e se o aluno fez a atividade, ela vale mais 3. Isso é recomendação da diretoria de ensino, tá? Então, vamos participar, porque é extremamente importante, né, na verdade, o aprendizado de vocês, tá bom? Então, hoje eu vou passar a palavra para a Laura. A Laura vai falar um pouquinho para vocês a respeito de manejo de poedeiras na fase de cria e recria. Vocês vão ver que algumas coisas são semelhantes ao que nós já vimos com galinha, matrizes poedeiras, né, que na verdade as matrizes são produtoras de ovos férteis, e agora ela vai falar de produtoras de ovos para consumo. Então, vocês vão ver que vai começar, a primeira diferenciação são as características genéticas. São 2 animais completamente distintos. E para ser reprodutoras, vocês vão ver que muitos manejos também são distintos, porque elas além da genética, né, elas têm toda uma questão de composição corporal, que é bastante diferente, tá? Então, prestem atenção, e as atividades já estão lá. Como semana que vem vai ser semana do saco cheio, né? Eu deixei para vocês entregarem a atividade logo no início da semana, depois do saco cheio, tá? E aí, na semana seguinte, a gente termina com esse assunto. Termina não, acho que não vai dar tempo da gente terminar ainda, né, Laura? Mas a gente continua com esse assunto, tá bom? Tá bom. Então, vou tentar... A palavra sua. Tá bom, eu vou compartilhar aqui e ver se vai dar certo, por favor. Alguém me dê um feedback aí. Apareceu, gente? Sim. Tá todo mundo? Só para lembrar que eu não consigo ver vocês, então qualquer coisa tem que ligar o microfone. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Laura do Planalto Souza, né? Eu faço parte ali da pós-graduação em zootecnia e vou estar abordando com vocês hoje sobre o manejo de poedeiras na fase de cria e recria, sob a orientação da professora Fabiana Ramos dos Santos. Qualquer dúvida, gente, pode me interromper. Aquilo que eu não souber responder, a Fabiana está aí para auxiliar, porque assim como vocês, eu também sou estudante, estou aqui para poder aprender também. Então, vamos lá, né? Quais são as características das granjas modernas hoje, né, dessas granjas de poedeiras? Nós temos mais de 50 mil aves em produção, e tem uma alta competitividade. E hoje, o consumo de ovos ele tem crescido. Quando comparado aí a 2017 com o consumo de ovos de 2019, que foi o último censo que saiu, houve um aumento que eu vou estar mostrando para vocês agorinha e explicando mais lá para frente um pouquinho por que houve esse aumento no consumo de ovos também. Outra característica da granja moderna é o uso de alta tecnologia, o que, consequentemente, vai reduzir o custo de produção. Gente, se eu estiver indo rápido demais, porque eu falo rápido mesmo, vocês me avisam que eu tento dar uma diminuída, tá bom?
E nós também vamos ter a produção da própria ração e uma assistência constante particular. Diferente dos frangos de corte, onde a gente tem uma integração, aqui nas granjas poedeiras, todo o sistema de produção é particular, onde o proprietário, o dono dessa granja, ela vai estar produzindo a sua própria ração e ela vai dar toda a assistência para essa granja também, onde a gente ali, quando a gente tem integração, né, a BRF, por exemplo, ela vai estar fornecendo a ração, ela vai estar fornecendo assistência técnica, os pintos, né, de frango de corte e o integrado ele entra com os outros, com as outras coisas, né, que é o aviário, entre outros. Então, aqui é totalmente diferente do frango de corte, onde toda assistência e toda a produção de ração ela é particular. Então, como eu havia falado para vocês, aqui é uma imagem do consumo per capita de ovos no Brasil e nos Estados Unidos de 2017 a 2019. Se nós observarmos, deixa eu só tentar colocar o laser aqui, para ver se eu consigo mostrar para vocês. Se a gente observar, aqui no Brasil, em 2017, a gente tinha um consumo de 192 unidades, enquanto os Estados Unidos consumiam 282 unidades de ovos. Quando a gente olha aqui em 2019, nós temos 230 unidades de ovos consumidos. E por que teve esse aumento do consumo de ovos? Primeiro, porque as pessoas, elas buscam, né, uma alimentação mais saudável, e quando eles buscam uma alimentação mais saudável, o ovo, ele é colocado, ele é introduzido nas dietas, sejam dietas por nutricionista, ou quando uma pessoa por si só resolve fazer uma dieta. Porque o ovo, além de ter uma ótima fonte de proteína, é rico em minerais, vitaminas e outros N fatores que levam com que as pessoas consumam esse ovo. E também, né, porque o ovo é a fonte de proteína mais barata encontrada atualmente. Quando a gente vai comparar aí com uma carne vermelha, a gente nem compara. A última vez que eu fui no Atacadão, 30 ovos estava R$ 9,90. Se a gente for olhar aí uma 100, uma paloma, não chega nunca ao preço, né, do ovo, então que fez com que aumentasse também esse consumo do ovo, e também porque vem também ocorrendo, tirando a lenda de que o ovo era um vilão de colesterol, vilão que ajuda, que não faz bem à saúde, então o ovo ele era um vilão, né, antigamente, e agora a gente sabe, né, as pessoas têm conhecimento de que o ovo não é mais o vilão como ele era passado anteriormente. Então, eu trouxe aqui para vocês uma reportagem de fevereiro desse ano, onde ele fala que a alta demanda interna dos ovos diminuiu as exportações em janeiro. Eu peguei um trecho aqui da reportagem. Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, esse movimento de queda nas exportações de ovos é decorrente da alta na demanda interna, além das sazonalidades do mercado internacional. O mercado interno tem absorvido praticamente toda a produção. É um fato histórico para o país, pois o Brasil alcançou a média mundial de 230 unidades consumidas por pessoa em 2019, demonstrando confiar na proteína do ovo, uma alternativa saudável para boa alimentação, analisa o diretor. Praticamente toda a produção de ovos que é produzida aqui no Brasil, realmente ele fica para o consumo interno. Eu acredito, eu posso estar falando errado, mas eu acredito que é 1%, Fabiana, me corrija se eu estiver errado, que fica para exportação. É isso ou é mais, Fabiana, que fica para exportação? Acho que 99% dos ovos que são produzidos no Brasil, eles são consumidos aqui mesmo pelos brasileiros. É isso mesmo, né? Diferente do que a gente vê para frango de corte, em que 30% de toda a produção brasileira ela vai para exportação, o mercado de ovos no Brasil ele está pautado principalmente na questão do consumo interno. Então, a melhor maneira que a gente tem, né, para poder colocar esse mercado de ovos para frente é estimular consumo, né? A exportação de ovo no Brasil ela ainda é insípida, né? Fica em torno de 1%, né? Já teve em épocas em que isso estava um pouquinho melhor, em torno de 2%. E o que a gente mais exporta, por incrível que pareça, é ovo in natura, tá? Embora a gente tenha aí outros produtos, né? Ovo em pó, como vocês vão ver mais para frente, né? Como a gente tem ovo pasteurizado, assim como a gente tem o leite também,
O principal produto de exportação no Brasil atualmente é o ovo in natura. Tá bom, obrigada, Fabiana. Então, quais são as outras também características das granjas modernas? A classificação e o processamento dos ovos para atender às normas legais. Essa classificação e processamento dos ovos, ela é feita dentro da granja. Ela não é encaminhada para um segundo lugar onde vai fazer essa classificação. Como eu disse, todo o processo de produção desses ovos oriundos das poedeiras, ela é feito pelo próprio dono da granja, né? Então, assim, a classificação, ela também é realizada dentro dessa granja. Outra característica que eu já havia comentado é que a produção é totalmente independente, ela tem uma tendência à automatização, e essas granjas modernas, elas seguem o all-in, all-out, que é todos dentro e todos fora, até por uma medida de biosseguridade. E uma exploração de mais de um ciclo de produção. Outras características dessa granja moderna é o controle zootécnico informatizado, que isso aqui é extremamente importante para não ter perigo de sumir dados, não saber como que foi a produção, como que está o consumo de ração. Então, esse controle zootécnico informatizado é extremamente importante, até porque a gente vai estar mexendo, não é com 5 ou 6 poedeiras, é com 50 mil poedeiras ou até mais. Um bom controle de biosseguridade da granja, né? E nós temos 2 segmentos distintos, que é a criação de frangas para reposição, onde essas frangas, elas precisam ter peso e maturidade adequada, elas precisam estar saudáveis, uniformes e imunizadas para serem, né, consideradas ou irem para o segmento de frangas de reposição. E nós vamos ter o segundo segmento, que é a produção de ovos. Então, quais são essas fases da criação dessas poedeiras? Nós vamos ter a cria, que ela vai de 1 a 6 semanas, que são chamadas de pintinhas ou pintainhas. Nós vamos ter a recria, que é da 7ª a 17ª semanas, que são chamadas de frangas. E nós vamos ter a postura, que vai da 17 a 72 semanas, que são chamadas de poedeira. E nós vamos ter um segundo ciclo opcional, que vai das 76 semanas em diante. Então, agora eu vou estar abordando com vocês o índice de desempenho zootécnico. Aqui nós temos as principais linhagens utilizadas para a produção de ovos brancos e a origem delas. E aqui nós temos as linhagens vermelhas e as principais linhagens utilizadas e as origens delas. No Brasil, 73% da produção de ovos são oriundos das linhagens brancas, enquanto 27% são oriundos das linhagens vermelhas. E eu trouxe para vocês 2 linhagens, uma linhagem branca e outra linhagem vermelha, para a gente estar comparando os índices zootécnicos entre as duas. Então, essa daqui é a linhagem branca, onde eu vou estar observando agora, primeiramente, a produção de ovos. A gente vai ter uma idade com 50% de produção entre 140 a 150 dias e o pico de produção de 93 a 96%. Na 17ª semana de postura, a gente vai ter em torno de 445 ovos por ave alojada e nós vamos ter, na 17ª semana de postura, uma média de 61,9 gramas do peso médio dos ovos. A conversão alimentar é de 2 a 2,1 kg por quilo de massa. E nós vamos ter, aqui está cortando para mim, mas no final da produção, a gente vai ter um peso corporal dessas aves de até 1,8 quilos e uma viabilidade, sobre a viabilidade, o período de postura vai ser de 92% a 93%. Agora eu vou estar mostrando... Oi. Você pode clicar em ocultar... Verdade. Obrigada. Aí eu vou estar mostrando para vocês agora uma linhagem marrom e nós vamos estar olhando os mesmos dados para a gente comparar se tem ou não diferença.
Então, essa aqui é a linhagem marrom. Nós vamos olhar aqui o idade com 50% de produção, de 140 a 150 dias, que não teve diferença com a linhagem branca. O pico de produção de 93 a 95%, que também não teve diferença com a linhagem branca. Na 17ª semana de postura, a gente vai ter 434,5 ovos por ave alojada, ou seja, a gente vai ter diferença de 10 ovos comparado com a linhagem branca, com a linhagem marrom. A linhagem branca, quando você vai comparar, ela produz 10 ovos a mais do que a linhagem branca, do que a linhagem marrom, perdão. Aqui a gente vai ter, na 17ª semana de postura, 63,4 gramas de peso médio de ovos, ou seja, as linhagens marrons, elas produzem ovos mais pesados, a gente vai ter a mesma conversão alimentar, porém, no fim da produção, a gente vai ter aves mais pesadas e o período de postura ela não se diferiu também da linhagem anterior. Tudo ok aqui, gente? Lembrando por que, pessoal, o ovo marrom é mais caro do que o branco? Sim, não? Mas, professora, mais ou menos. Eu lembro meio que por cima que a senhora tinha comentado que parece que a conversão da marrom era um pouquinho mais alta. E tem uma questão do peso, né? Que foi que a Laura mostrou aqui para vocês. Né? Vocês viram que uma poedeira branca, né, ela vai chegar no peso de maturidade mais ou menos 1,7 kg, 1,8 kg. E uma poedeira marrom, ela chega no peso de maturidade mais ou menos entre 1,900 a 2,10. Então, consequentemente, né, a gente consegue colocar menos poedeira marrom dentro de uma gaiola, né, em relação às poedeiras brancas. Então, a produtividade, né, vocês viram que produção, o que é produção? Quantidade. Em relação à produção, não se tem muita diferença. A Laura falou, as brancas elas produzem 10 ovos a mais no final de um ciclo, né? Só que a produtividade, o que é produtividade? Produção por área. A produtividade da marrom, ela é menor, porque dentro de uma mesma área eu consigo colocar menos, né? E ela come mais. Uhum. O custo de produção do ovo marrom, ele é superior ao custo de produção do ovo branco. E esse custo tem que ser repassado. Né? Então, consequentemente, ele chega mais caro no mercado. Não tem a ver com aspectos qualitativos, tá? Se a gente for observar os aspectos qualitativos, principalmente os aspectos internos, né? O ovo de casca branca e ovo de casca marrom, eles têm os mesmos aspectos qualitativos, tá? Não tem nada a ver com qualidade de ovo, embora o consumidor, né, ele faça a associação entre cor de casca de ovo e qualidade. Muitas vezes ele considera o ovo de casca uma de qualidade superior ao de casca branca, né? Porque ele faz a associação de ovo de casca marrom com galinha de postura caipira, né? O consumidor ele tem essa crença de que o ovo caipira ele é um ovo de melhor qualidade do que um ovo produzido em gaiola, um ovo convencional, tá? Mas não tem nada a ver com o aspecto qualitativo, é em relação ao custo de produção mesmo, tá? E só uma outra questão que a Laura passou ali para vocês, e ela mostrou as fases de produção. E aí estava lá, que a fase de produção da galinha de postura, ela começa mais ou menos com 18 semanas e vai terminar em 72 semanas, podendo ou não ter um segundo ciclo, né, que ela colocou lá, que era o ciclo opcional. Que mais para frente nós vamos falar isso para vocês, que para fazer um segundo ciclo a gente tem que fazer uma muda forçada nas galinhas, não tem como iniciar um segundo ciclo sem antes fazer muda, tá? Só que hoje em dia, gente, está sendo cada vez mais comum não fazer a muda, tá? Porque questão de bem-estar. Vocês vão ver na hora que a gente estiver falando de muda para vocês, que muda é um manejo extremamente estressante. Você estressa muito a galinha, né? O principal método de muda forçada que nós temos atualmente é a restrição alimentar. Você deixa a galinha por pelo menos 7 dias sem comer, tá? Ela toma água, mas ela não come por 7 dias. E hoje em dia a gente tem tentado, né, trabalhar muito com essa questão de bem-estar dentro da produção de galinhas de postura, né? Eu, assim, sem medo de errar, que entre os sistemas de produção, um dos que a gente mais causa estresse e que a gente mais acaba eliminando a questão de bem-estar dos animais
é a galinha de postura para ovo de consumo. Tá? Porque aqui no Brasil, né, a forma de criar, gente, aqui no Brasil, a Laura vai falar daqui a pouquinho, né, é em gaiola, tá? E, além disso, a gente faz debicagem, a gente faz muda, né, então, tentando pelo menos deixar a muda de lado. E como as galinhas estão altamente produtivas, tem muito produtor que está levando essas galinhas até 85 semanas, tá? Com 85 semanas, elas já vão estar produzindo ali em torno de 450 ovos a cada galinha desde o início do ciclo, tá? E aí, a partir dali, eles descartam. Na hora que a produção começa a cair, descarta. Então, não tá, tem muito produtor que não está fazendo muda lá com 74, 72 semanas, não. Ele leva até mais adiante, né? E depois ele descarta de uma vez. E isso só está sendo possível porque esses animais foram extremamente melhorados, né, para elevada produção, né, e para persistência de produção. Eles estão conseguindo manter a produção por um tempo maior. Tá? Pode continuar, Laura. Tá bom. E quais são os sistemas de criação? Nós vamos ter diversos sistemas de criação, entre eles, do piso até a 16ª semana, peço desculpa pelo latido do Fred, que são granjas pequenas e pouco tecnificadas, e temos uma desuniformidade do lote, que mais lá para frente eu vou estar abordando sobre a desuniformidade do lote, e o que isso pode estar prejudicando, né? Então, aqui, essas aves, elas vão ser criadas e recriadas no piso, e a gente vai ter uma densidade durante essa fase de criação dessas aves no piso, né? Nós vamos ter da primeira até a segunda semana de 30 a 40 aves por metro quadrado e da 7ª até a 16ª semana de 12 a 14 aves por metro quadrado. Outro sistema de criação é o piso até a 6ª semana. Então, a ave ela vai ser criada no piso e, posteriormente, ela pode ser recriada na gaiola. Então, é maior uniformidade de controle. Controle do que nós vamos ter aqui? Das vacinas, pesos, debicagem e consumo. Espera aí que eu acho que ficou errado. Não, tá certo. Maior uniformidade de controle. Eu acho que ficou errado, Fabiana. Eu acho que isso daqui era da gaiola. E ficou errado. Esse que eu desliguei, né? Na verdade, piso até a 6ª semana, né? Na verdade, cria e recria no piso, o primeiro sistema, é o que mais o pessoal faz no Brasil. Sim. Por que é o que mais faz? Menos custo, né? Quando você faz a criação, né, desses animais no piso, a gente acaba tendo mais competição entre esses animais, na verdade, acaba tendo uma maior desuniformidade. É vantagem da gaiola, maior uniformidade e controle, né? Porque quando você põe na gaiola, diminui a competição entre os animais. Consequentemente, né, você consegue fazer com que eles sejam mais uniformes, tá? Essa questão da otimização também é para gaiola, eu acho que ficou trocado. Ficou trocado. Né? Então, assim, piso até a 6ª semana, quem é que faz? É o produtor que está começando a se capitalizar e ele está indo para automatização. Por que isso é interessante? Porque até 6 semanas, gente, todos aqueles manejos que a gente viu com a frango de corte, vocês têm que aquecer o pintinho no início, fazer recebimento, coloca papel e tudo mais. Para a pintainha, que vai para a postura, também tem que fazer todo esse manejo. Então, o cara, para poder fazer a criação dele no piso, na gaiola, desde o início, ele tem que ter gaiola adaptada para isso. Então, às vezes, o cara não tem gaiola adaptada para isso. Mas ele já tem gaiola de recria, que a partir da fase de recria já não precisa ter aquecimento mais. Então, ele faz o piso até 6 semanas e depois passa para a recria. Mas a maioria do Brasil ainda é cria e recria no piso, depois a produção é que transfere para a gaiola. Ok, gente? Ok, ficou errado mesmo. Obrigada. Até a densidade na gaiola aqui, né? Na gaiola. Professora, no caso aí, como ele vai fazer a cria e a recria no chão, ele tem que ter um galpão diferenciado? Tem. Ele tem um galpão para cria e recria, Stephanie. Né? Então, assim, como a Laura falou lá no início para vocês, hoje em dia está cada vez mais comum,
né, o cara ser especializado. Então, tem produtor, que são 2 segmentos distintos que ela disse lá para vocês. Então, vai ter aquele cara que vai ser especializado em produzir as galinhas as frangas, que é o produtor de franga. O que o produtor de franga faz? Ele faz a fase de cria e recria. Tá? No final da recria, antes da 16ª semana, ele vende a galinha de recria para o produtor de postura. Por que antes da 16ª? Para ela poder adaptar no novo, entendeu? Só que também tem produtor que faz ciclo completo. O que é o ciclo completo? Comprou a pintainha da empresa de genética, né? E aí ele vai fazer cria, recria e depois fase de postura. Aí, nesse caso, ou ele tem que ter 2 tipos de gaiolas distintas, que é o que a Laura vai falar ali no próximo, né? Que é você fazer a criação delas na gaiola. Que aí você tem gaiola para cria, recria e depois gaiola de produção. Ou então ele faz a criação no piso e depois passa para a gaiola de produção. Aí, se ele faz no piso, ele tem que ter 2 galpões distintos. O galpão de recria e o galpão de produção. Tá? Respondi, Stephanie? Sim, obrigada. Outro sistema de criação é a gaiola da 1ª à 16ª semana, que é o maior controle e uniformidade, mais utilizado no Brasil, reduz área, mão de obra, que era aquela que estava anterior, que é 1 funcionário para cada 50 mil aves, e como ela também ajuda, que nem estava aqui anteriormente, né, maior controle de vacinas, pesos, debitagem e consumo, e nós vamos ter um sistema de aquecimento individual. Então, quando a gente tem uma gaiola de 100 por 80 por 30, até a 7ª semana nós conseguimos colocar 40 pintinhas. Da 7ª à 16ª semana, nós vamos ter 24 aves brancas e 22 aves vermelhas. E essa aqui é a densidade, 310 centímetros quadrado por ave e 360 centímetros quadrado por ave. Então, quais são as vantagens do uso de gaiolas na fase de cria e recria? Maior densidade de aves por metro quadrado, uso racional das instalações, facilita as práticas de manejo, permite maior controle da ração, então, consequentemente, a gente vai ter um controle maior do peso corporal, maior controle de doenças e maior viabilidade. E aqui nós temos imagens mostrando, essa primeira aqui é a recriadeiras metálicas para pintinhos de 1 a 45 dias, com a capacidade de 25 a 30 aves, e nós vamos ter a segunda fase, que são as recriadeiras metálicas para aves de 45 a 120 dias, com a capacidade ideal de 10 a 12 aves. Esse daqui é uma imagem de uma gaiola com a densidade de 750 centímetros quadrados por ave. E atualmente nós vamos ter também as gaiolas enriquecidas. O que são essas gaiolas enriquecidas? Elas são enriquecidas com fitas abrasivas, com poleiro, ninhos, área para banhos de areia, ou seja, são gaiolas enriquecidas para que essa ave ela possa expressar o seu comportamento natural, que é de ciscar, pulerar e produzir ninhos. Quais são as desvantagens dessas gaiolas enriquecidas? Essas gaiolas enriquecidas, a gente coloca uma alta densidade de aves, como quem leu o livro, né, mostrou que pode colocar até 60 animais dentro dessas gaiolas enriquecidas, o que vai aumentar o canibalismo, né? E outro problema que eles verificaram é que vai ter que ter uma automatização da área de banho de areia para poder proibir, inviabilizar com que essas aves entrem dentro dessa área de banho de areia para que não ocorra, na verdade, a deposição de ovos nessa área. Mostrou também no livro que quando a gente coloca essa área de banho de areia, ela não apresentou diferença na produção de ovos quando comparados com outros enriquecimentos, que foram a fita abrasiva, os poleiros e os ninhos. Então, assim como a gente tem esses sistemas em gaiolas, hoje também existem os sistemas de criação alternativo. Por que existem esses sistemas de criação alternativo? Porque o consumidor, seja ele brasileiro, ou europeu, ou mundial, eles estão buscando
comprar ovos que sejam de galinhas livres de gaiola, porque eles estão entendendo, né, eles sabem, eles estão conhecendo melhor o sistema de produção, e eles ao conhecer esse sistema de produção, eles percebem que essas galinhas, elas não expressam os seus comportamentos, assim como eles verificam também que é um sistema de produção estressante, onde a maioria das pessoas falam que judia, né, maltrata o animal. Então, nós temos esse sistema de criação alternativo, que ele está crescendo aqui no Brasil, mas ele já é introduzido, já tem um tempo nos Estados Unidos e na Europa, e hoje o Burger King e o McDonald's, eles já compram ovos de galinhas livres de gaiolas. Então, o consumidor, ele tem buscado, sim, pagar até mais caro para ter acesso a ovos que foram criados, as galinhas foram criadas nesses sistemas alternativos. Então, quais são esses sistemas? Nós temos o sistema cage-free, que as aves elas são criadas soltas dentro de um galpão, porém, ela não tem acesso ao pasto. O acesso a poleiros é a partir da quarta semana de idade, com espaço mínimo de 7,5 centímetros por ave. Ele pode haver risco de canibalismo, esse sistema de criação, e as normas de debicagem, de bem-estar, ela proíbem a debicagem. É permitida apenas uma debicagem, um paro do bico antes dos 10 dias de idade. Nesse sistema também de criação, fica proibido os usos de ingredientes de origem animal, antibióticos preventivos, promotores de crescimento, incluindo os coccidiostáticos. Aqui, o uso de antibióticos é só permitido quando é para poder tratar alguma doença. A vacinação, ela ocorre e é proibido a muda forçada quando é por restrição alimentar. Os ninhos, eles devem estar dispostos em uma proporção. Quando esses ninhos eles forem individual, nós devemos ter um ninho para cada 5 galinhas, e quando esses ninhos eles forem coletivos, nós devemos ter 0,8 metros quadrados de espaço de ninho para cada 100 aves. E o poleiro, esse aqui é o poleiro, quando a ave já está na produção, é de 15 centímetros por ave. No sistema cage-free, quando o galpão ele é piso único, nós devemos ter uma densidade de 0,14 metros quadrados por ave, ou 7,1 aves por metro quadrado, e quando o piso ele for ripado, uma densidade máxima de 0,11 metros quadrados por ave, ou 0,1 aves por metro quadrado. Aviários com fileiras verticais, uma densidade máxima de 0,0 metros quadrados por ave, ou 11,1 aves por metro quadrado. E esse aqui é o sistema cage-free. Alguma dúvida nesse sistema? Deixa eu só complementar uma coisa. Aqui, gente, no IF, a gente tinha passado as nossas galinhas tudo para cage-free, né? A gente tem um galpão de postura lá, que as gaiolas, elas já estavam bem deterioradas, né? E como é nicho de mercado, né, esses sistemas alternativos não é maioria no Brasil, tá? O que é maioria ainda no Brasil? Produção em gaiola, tá? Mas quando se pensa no mercado europeu, já não se fala mais em produção em gaiola. Então, o mercado europeu, ele vinha discutindo essa questão de bem-estar para a produção de galinhas poedeiras desde 2002. Então, eles implementaram em 2002, né, um tempo de transição para os produtores de 10 anos. E em 2012, os produtores europeus, eles foram proibidos de criarem galinhas em gaiolas, tá? Então, desde 2012, que lá na Europa, eles não criam mais galinha em gaiola. Então, eles têm que obter diferentes sistemas para poder adequar. Aquela que a Laura mostrou primeiro para vocês, que são as gaiolas enriquecidas, os produtores europeus eles podiam utilizar somente na fase de transição. Né? O que é essa fase de transição? Nesses 10 anos, de 2002 até 2012. Qual que é a diferença daquela gaiola para uma gaiola comum? Vocês vão ver depois uma foto aí de uma gaiola comum, mas uma gaiola comum, gente, a gente trabalha
com uma densidade de galinha branca de aproximadamente 330 centímetros quadrados por ave, tá? Vocês sabem o que é uma densidade de 330 centímetros? Eu coloco numa gaiola? Vocês têm noção? Deixa eu só mostrar para vocês. Laura, sai aí um pouquinho da apresentação. Deixa eu fazer um cálculo aqui só para eles entenderem. Deixa eu, peraí, só um momento que... Vou usar a calculadora. Eu estou apanhando aqui também. Deixa eu interromper para a apresentação. Isso. Deixa eu apresentar aqui a calculadora. Também eu vivo fazendo cálculo e nunca apresento a calculadora. Eu fui perceber semana passada que a Laura falou que a calculadora não aparecia. Então tá, gente. Normalmente as gaiolas de produção, tá? Elas medem aí em torno de 50 centímetros de comprimento por 50 centímetros de profundidade, 50 por 50, tá? Então uma gaiola dessa, gente, ela tem aproximadamente 2.500 centímetros quadrados, ok? 50 vezes 50, tá? Para a galinha branca, a média brasileira numa gaiola dessa é de 8 galinhas por gaiola. Tá? Então, a média brasileira fica em torno de 310 até 330 galinhas brancas por gaiola. Tá? Para a galinha marrom, a média brasileira é os 2.500 dividido por 6. Coloca 6 galinhas marrons. Tá? Então, dá em torno de 400 até 450, dependendo do número de galinhas que coloca ali dentro. Então, a densidade de criação no Brasil, ela está bem abaixo daquele 750 que a Laura mostrou lá na gaiola modificada. Então, primeira diferença que a gente vê lá na gaiola modificada, menor densidade de galinha. Né? Então, a galinha ela tem mais espaço para movimentação. Segunda coisa, tem puleiro, igual ela falou, tem lixa. A galinha, diferente do frango de corte, ela tem uma vida útil muito grande. O frango de corte chegou o pintinho, 42 dias depois ele está indo para o abate. A galinha de postura, ela vai ficar mais de um ano. Para essas que estão ficando aí até 85 meses, o ano é 52 semanas, elas começam a produzir mais ou menos com 18 até 20 semanas, né, elas ficam 65 semanas, 1 ano e 3 meses. Né, dentro de um galpão. E as unhas crescem. Crescem e a gaiola é ripada. Então, ela começa a andar, aquela unha que cresceu, né, acaba pegando na ripa, aí a unha quebra, o animal sente dor. Então, hoje em dia, né, já está tendo um tanto de exigência para poder tornar esse sistema brasileiro, que é extremamente intensivo e agressivo, menos agressivo. Tá? Então, as gaiolas, a Laura está mostrando aí para vocês algumas opções que a gente tem para tentar fazer com que esse sistema seja menos agressivo. Uma delas é as gaiolas enriquecidas, o outro é o cage free, tem crescido bastante no Brasil. Inclusive, uma das maiores granjas produtoras de ovos aqui no Brasil é a Mantiqueira. Há uns tempos atrás, acho que eu mandei no WhatsApp de vocês uma entrevista do dono da Granja Mantiqueira, não sei se vocês chegaram a ver. Né, que ele vinha contando toda a trajetória dele, né, para a construção, né, desse grande nome hoje em dia da produção de ovos que a gente tem no país, que é a Granja Mantiqueira. Né, a sede dela, ela começou lá no estado de Minas Gerais, hoje em dia eles têm em Espírito Santo, eles têm no Rio de Janeiro, eles têm aqui granja aqui no Mato Grosso, né, inclusive o Ialo está lá, né, Laura? O Ialo foi meu ex-orientado de mestrado, né, tá lá na fábrica de ração da Mantiqueira do Mato Grosso. E a Mantiqueira, ela já começou, né, que é uma das maiores granjas aqui do Brasil, ela já começou a produzir ovos em sistema cage free. Ainda é 10% apenas da produção da Mantiqueira, tá? Mas é algo que já está se tornando realidade no Brasil. Né? Então, como a Laura disse, McDonald's aqui no Brasil já não compra mais ovos, né, de galinhas produzidas em gaiolas. Tá? E várias outras empresas já estipularam prazo para isso. Muitas delas o prazo foi no ano passado, outras tinham prazo até esse ano, para que a mudança fosse ocorrendo, porque eles não iam mais comprar ovos de galinhas que fossem produzidas num sistema que não prioriza bem-estar. Tá? Então, entre essas empresas aí, a gente tem Wickbold, BRF esse ano parou de comprar ovo,
de galinha produzida em gaiola para consumo, tá? Então, embora ainda seja nicho de mercado, aqui no Brasil, grande maioria dos produtores, eles estavam na contramão, né, dessa questão de produção com bem-estar, tá todo mundo buscando, né, tecnificar. Inclusive, eu deixei 2 vídeos para vocês lá, quando se fala de sistema de produção. Eu deixei um vídeo de um produtor que ele estava intensificando a produção e automatizando, e o outro explicando o que é desses sistemas alternativos. Né? Então, embora muitas vezes a gente esteja na contramão dessa questão da produção de bem-estar, né, já é realidade aqui no Brasil também, tá? Pronto, Laura, pode botar lá. Fabiana, e se tem gente querendo comprar, vai ter gente que vai ter que precisar produzir. Justamente. Porque se está querendo comprar, então alguém vai ter que produzir. Por mais que seja 10%, eu acredito, mas não a muito longo prazo, curto prazo, perdão, que vai aumentar isso no Brasil, porque o consumidor está cada vez mais consciente também. Justamente. Inclusive, gente, até mesmo produtor de pet, o cara, ele tem lá o cachorro dele, ele já está preocupado com esse tipo de coisa. Então, assim, tem ração que a gente formula para cachorro, que a gente usa ovo, de ovo na formulação. E esses dias eu peguei um rótulo de uma ração que, na ração do cachorro, eles colocaram lá que eles usavam ovos, farinha de ovos de galinhas produzidas livres. Estava no rótulo, é um apelo de mercado. Né? Do cachorro, que está preocupado em dar uma ração mais natural. Hoje em dia tem toda essa questão, né? De alimentação para os cães, para os gatos. Então, o produtor de cachorro que está preocupado em dar uma alimentação mais natural para o cachorro dele, por questão de convicção própria mesmo, né? Na hora que ele já olha aquela ração que tem farinha de ovo de galinha produzida livre, para ele já é um atrativo a mais. Vocês estão vendo a tela, gente? Sim. Tá vendo? Então tá, obrigada. Outro sistema de criação alternativa é o sistema caipira. Todos os critérios citados no sistema cage-free, devem ser cumpridos. Aqui vai ter algumas diferenças que são: densidade não pode ser superior a 7 aves por metro quadrado no galpão. A nidificação e a alimentação devem ser dentro do galpão. Nidificação é o ato de fazer ninho. Então, o ninho e a alimentação deve ocorrer dentro do galpão. Ele é um sistema de produção de ovos de galinhas caipiras, ou seja, a espécie, ela deve ser galos domésticos, ou seja, tem que ser galinhas caipiras para ser considerada um sistema de criação alternativo caipira. Então, o acesso à área de pastejo diferente do cage free, que não tem acesso à área de pastejo, nesse daqui ele vai ter acesso à área de pastejo, só que num sistema semi-extensivo. E o acesso aos piquetes é durante toda a fase de produção, se as condições climáticas permitirem que essas aves fiquem nesses piquetes. E a densidade máxima desses piquetes é de 0,5 metros quadrados por ave. No sistema caipira, a alimentação ele deve ser toda de origem vegetal, sem a utilização de óleos vegetais reciclados, sem corantes e pigmentos sintéticos para dar a coloração na gema do ovo, e isenta de melhoradores de desempenho. E esse aqui é o sistema caipira, onde a gente vai ter aqui os piquetes, que é um sistema semi-extensivo, e aqui o galpão, onde essas aves elas ficam alojadas principalmente à noite, e aqui elas vão ficar a maioria do tempo. E outro sistema de criação alternativo é o free range, que se aplica também a todas as exigências do cage free, porém, as aves elas ficam soltas no galpão e ela também deve ter acesso diário a uma área externa de no mínimo 6 horas, se também o clima permitir. Se o clima não permitir, essas aves elas ficam dentro do galpão. O galpão ele tem que estar disponível alimentação, água, ninhos e poleiros. E nesse galpão, ela vai ter saídas laterais de 43 centímetros de altura e 53 centímetros de largura. E quando esse animal ele sai para os piquetes, a gente vai ter uma densidade máxima de 0,19 metros quadrados por ave. Isso lá na área externa, onde ficam os piquetes.
As normas de bem-estar animal determinam que o piso ele seja coberto com os materiais como maravalha e pó de pinos ou casca de arroz. Por que eles exigem no bem-estar animal que sejam colocadas isso? Para que o animal ele possa expressar o seu comportamento de ciscar, de tomar aquele banho de sol, entre outros comportamentos. E nós vamos ter ali 15 centímetros de poleiro por ave nos galpões de postura. E os piquetes, eles devem ser manejados para evitar com que ocorra o desgaste e a degradação desses piquetes. E esse aqui é o sistema freehand. Alguma dúvida? Eu posso continuar, que agora a gente vai entrar no sistema orgânico. Então, eu vou seguir. O sistema orgânico. Então, a principal diferença entre os ovos caipiras e os orgânicos é a alimentação. No sistema orgânico, até 20% dos produtos convencionais, podem utilizar até 20% dos produtos convencionais na formulação da ração. Como assim? No sistema orgânico, quando for colocar um milho, um farelo de soja, esse milho e esse farelo de soja, ele tem que ser produzido de forma orgânica. Então, é permitido nesse sistema de criação até 20% de produtos convencionais, ou seja, que não sejam orgânicos na formulação da ração. Porém, eles não podem ser transgênicos, e quando for colocar esses 20% de produtos convencionais, ele tem que ter uma autorização do órgão certificador. Esse órgão certificador é o órgão que vai emitir o certificado de que esses ovos foram produzidos em um sistema orgânico. Então, as matérias-primas da ração, o fornecedor ele deve estar credenciado em alguma certificadora, ou seja, quem produz nesse sistema orgânico não pode comprar matéria-prima de qualquer fornecedor. Esse fornecedor ele precisa estar credenciado em alguma certificadora. Extremamente proibido promotores de crescimento e antibióticos. A debicagem ela também não é permitida. E o investimento inicial é maior. Porém, está tendo retorno nesse sistema, que é o sistema orgânico, porque as pessoas estão buscando também alimentos que são livres de antibióticos, livres de corante, livres de coisas sintéticas. Então, assim, mesmo que seja um sistema orgânico, que seja investimento inicial alto, está tendo retorno, porque está tendo pessoas que estão buscando ovos criados nesse sistema. Então, para aprovação do selo orgânico, o produtor ele deve apresentar certificado emitido por uma entidade certificadora terceirizada. E essa entidade certificadora terceirizada, elas têm que estar dentro dos parâmetros ditados pelo Ministério da Agricultura. Eu esqueci de colocar aqui uma imagem. Alguma dúvida? Nesse sistema ou algum outro sistema de criação alternativo? Não. Então tá. E agora a gente vai estar falando sobre a densidade ideal para cria e recria. E nos próximos slides eu vou estar mostrando aquilo que a Fabiana falou da densidade para a criação já de poedeiras. Então, a densidade das aves recomendadas na fase de cria e recria é que de 1 a 4 semanas, né, de idade, no piso, deve colocar 20 aves por metro quadrado e na gaiola 140 centímetros quadrados por ave. E de 5 a 8 semanas, de 10 aves por metro quadrado no piso e 285 centímetros quadrados por ave. E aqui eu trouxe para vocês, isso aqui já é para criação de poedeiras, o sistema de criação de poedeiras comerciais classificadas pela diretiva de 99 dos Estados Unidos. Isso aqui é de 99, gente. Gaiolas convencionais, lá nos Estados Unidos, o mínimo que deve ter de densidade é 550 centímetros quadrados por ave. Quando essa gaiola é enriquecida, 750 centímetros quadrados por ave, e quando é 100 gaiolas, a gente tem que ter uma densidade máxima de 9 aves por metro quadrado e ninho de um ninho para 7 aves. Olha para vocês verem agora a diferença. No Brasil, ele não existe uma legislação específica quanto ao bem-estar, considerando o número de aves alojadas por gaiola.
A recomendação de espaço, que foi o que a Fabiana comentou, por galinha nas gaiolas, é de 365 centímetros por aves, quando as aves são brancas, e quando as aves são as aves vermelhas, é 450 centímetros quadrados por aves. Isso mostra que nós estamos atrasados nessa densidade de criação de poedeiras, porque nos Estados Unidos, em 99, eles já determinaram que o mínimo para gaiolas convencionais era de 550 centímetros por ave. Então, a gente tem uma densidade bem menor, ou seja, a gente coloca um número maior de aves por gaiola do que comparado com a diretiva dos Estados Unidos. E agora nós vamos falar sobre o manejo das instalações e equipamentos para recepção das aves. Então, quais são os manejos da recepção das pintainhas? O galpão deve estar limpo, desinfectado e com equipamentos preparados. Nós devemos sempre, quando a gente for limpar um galpão, se a gente for utilizar qualquer substância, né, química, um formol, algum outro tipo de desinfectante, a gente deve seguir a recomendação que está na embalagem, tanto o tempo de agir, como deve ser diluído. Todas essas recomendações a gente deve seguir antes de fazer essa desinfecção. E lembrar também que a gente deve limpar todos os equipamentos, tirar todos os resíduos, não deixar nada na hora que a gente for introduzir essa ave nesse galpão. A gente sempre deve fazer esses manejos nos horários mais frescos, para poder evitar os estresses dessas aves. E o círculo de proteção, ele deve estar pronto para evitar a dissipação da temperatura, como a Fabiana havia comentado. Então, nos manejos, né, a gente tem que estar atento, assim como todo o sistema de criação, nós devemos estar atentos às recomendações de temperatura que essas aves precisam. Então, ali, da primeira a segundo dia, a gente tem que fornecer uma temperatura de 32 graus, da terceira ao quinto dia, 30 graus, e a partir do sexto dia, de 28 graus. E por que nós devemos estar atentos a essas recomendações de temperatura? Porque o estresse térmico provocado por calor na fase de cria e recria vai reduzir a ingestão voluntária da ave. O que é isso? É a ingestão de alimento dessas aves. O que vai fazer uma redução da ingestão de nutrientes, se a gente não come, se a ave não alimenta, ela não tem os nutrientes, o que vai afetar a produtividade do lote. E o que acontece quando afeta essa produtividade do lote? A gente vai ter uma redução do aumento do peso e nós vamos ter uma redução do armazenamento de gordura. E nós também vamos ter o estresse provocado pelo frio, também vai acarretar prejuízo na fase de cria e recria. O que acontece com o estresse por frio? A gente vai prejudicar a uniformidade do lote, o que vai fazer com que tenha um aumento, como que a gente prejudica a uniformidade do lote, né? Com o aumento do consumo da ração. E por que essas aves elas aumentam o consumo de ração? Para aumentar o catabolismo e a produção de calor produzido de forma endógena. Até aqui tudo bem, gente? Posso continuar? Todo mundo está entendendo? Ninguém me pergunta, ninguém para, não estou vendo ninguém, rostinhos de ninguém. Fico assustada. Tudo ok, gente? Por mim, sim. Então tá, obrigada. O manejo de recepção das pintainhas. Então tá, a gente foi lá, preparou o galpão, fez no horário mais fresco, tá lá o círculo de proteção, a gente tá ali atenta à temperatura ambiental. Quais são os outros manejos que a gente deve estar ali utilizando nessa fase? Abastecer os comedores e os bebedouros antes da chegada dessas pintainhas. A gente também tem que colocar o papel descartável com ração para que ocorra o estímulo, né, ali através do barulho, o estímulo do consumo dessa ração. Retirar as aves com cuidados das caixas e pesar para distribuição nas gaiolas ou círculos de proteção, para ter uma uniformidade também dessas aves. Avaliar problemas como ou superacrescimento e incidência de correntes de ar. Nós também devemos ter, né, quando a gente vai, outros cuidados que a gente deve ter ao chegar a essas aves, é fazer a troca de água e dos papéis que colocaram a ração diariamente,
quando essas aves elas são criadas em cama, a gente deve verificar a qualidade diariamente e fazer a abertura e a substituição de equipamentos conforme a árvore vai se desenvolvendo e depois fazer a transferência para a fase de recria, porque tem muitas aves que vão ser, como a Fabiana falou, vão ser criadas em piso e depois vão para gaiolas, ou vão ser criadas e recriadas em pisos e depois vão para gaiola, e a gente também tem todo um cuidado nessa transferência da fase de cria para recria, que eu vou estar abordando mais para frente. A gente deve eliminar os machos e os animais que são refugos e sempre associar a vacinação e a pesagem. Por quê? Porque tanto a vacinação como a pesagem são manejos estressantes. Então, vamos, por exemplo, a gente vai vacinar hoje, daqui 4, 5 dias eu tenho que fazer a pesagem. Então, a gente vai estar estressando o animal 2 vezes em uma semana. Então, o recomendado é sempre associar a vacinação e a pesagem exatamente para fazer apenas um manejo estressante nessa ave. Manejo não, 2 manejos, só que de uma vez. E agora nós vamos entrar na debitagem, né? É um assunto extremamente polêmico. Tem muitas... Posso falar? Oi? Tia, posso falar? Pode ficar à vontade. Vamos ver aqui. Na verdade, essa questão dos machos, gente, esse daí é um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia dentro da criação de galinha de postura. Né, vocês viram aí que à medida que a gente vai criando esses animais, né, se tiver macho dentro do plantel, ele tem que ser eliminado, tá? Para que me serve macho dentro de uma produção de galinhas de postura de ovos para consumo, né? Quando a gente estava falando de matrizes pesadas, a gente tinha manejo de fêmea e a gente tinha manejo de macho, porque era animal para reprodução. Né? Aqui, o ovo, meu principal objetivo é produção só para consumo. A galinha não precisa do macho para produzir o ovo, ela precisa do macho para fertilizar o ovo. E ovo de consumo não pode ser fertilizado, tá? Porque o ovo, quando ele é fertilizado, ele tem uma durabilidade menor, né? Porque ali tem um embrião, e dependendo da temperatura, esse embrião pode começar desenvolvimento. Por exemplo, numa temperatura dessa que a gente está tendo agora, né? 38 graus, temperatura 39, 40 graus, se eu tenho o ovo em temperatura ambiente, o embrião que está ali dentro começa a se desenvolver, né? E, consequentemente, esse ovo vai se deteriorar. Então, macho para a produção de ovo de consumo não serve para nada. E aí vem a pergunta, professora, mas então o que faz com o macho? Tem alguma técnica para descobrir se o animal é macho ou não antes do animal nascer? Gente, o que é feito no mercado, no mundo inteiro, atualmente? Esses nascem, eles são sexados pelas peninhas das asas, como eu mostrei para vocês lá para frango de corte, e o macho ele é descartado. Tá? Então, hoje em dia, o macho ele não serve para nada dentro do sistema de produção de postura. Mas, professor, ele não pode ir para corte? Vocês viram qual que é o peso final de uma galinha de postura com 1 ano de produção? Galinha branca? 1,7 kg, 1,8 kg. Vocês acham que vale a pena eu criar um animal desse por 1 ano, ele chegar num peso de 1,7 kg, de 1,8 kg para depois ir para o abate? Sendo que o corte eu consigo 3 quilos em 42 dias? Tá? Então, na verdade, ele não tem serventia nenhuma. Então, muitas pesquisas hoje em dia, elas estão sendo pautadas, né, na possibilidade de fazer a sexagem ainda em ovo, para tentar diminuir essa questão, né, de maus tratos aos animais, porque o pintinho acabou de nascer e ele é descartado. Né, quem acaba pautando muito nessa questão de bem-estar, né, ele é descartado como se ele fosse uma coisa, como se não fosse uma vida, né? Então, tem muita pesquisa hoje, tá? Só para mostrar assim para vocês, esses dias atrás eu estava lendo uma técnica, né, que eles estavam tentando ver diferenças dos cromossomos, no tamanho dos cromossomos entre machos e fêmeas, né? Para isso, eles faziam um furinho no ovo, né? Pode ser até mesmo ali no momento da vacinação, né? Pegava uma célula ali de dentro e aí fazia diferença. Esses dias eu vi uma outra pesquisa que eles estavam fazendo em relação à produção de gases, né? Que vocês sabem que enquanto o pintinho está desenvolvendo ali dentro do ovo, ele tem produção de gases, ele respira. Então, eles estavam vendo a diferença na produção de gases de machos e fêmeas. Essa pesquisa ela deu resultados bastante significativos.
Eles estavam conseguindo porcentagem de acerto de 89%, tá? E aí eles verificaram que os machos e as fêmeas produziam gases em concentrações distintas durante o processo de desenvolvimento. Só que tudo isso, gente, ainda é pesquisa, tá? No mundo inteiro, macho de postura, ele é descartado, tá? E de maneira banal, né? Então, o pessoal fala, é verdade que ele é triturado? Sim, ele vai ser triturado. Né? Então, faz a sexagem ali no campo, né? Separa a fêmea para cá, o macho, no campo não, no incubatório, separa a fêmea para cá e o macho ele vai para ser descartado junto com os restos de ovos, né? Ovo que não eclodiu, né? As cascas que saíram, né? Ele vai ser descartado junto, da farinha. Então, a gente vai falar sobre a debicagem, que a Fabiana já tinha comentado que é um assunto polêmico, que já na Europa não se usa mais esse método de debicagem, mas como o nosso sistema de criação é um sistema convencional, que é criado na gaiola, é realizado sim a debicagem. Então, qual que é a definição da debicagem? É o corte e a cauterização do bico. E qual que é o objetivo dessa debicagem? É a redução do tamanho do bico, no intuito de reduzir as agressões que podem ocorrer durante a cria das frangas e das galinhas, como o canibalismo e a debicagem de penas. Então, quais são as vantagens dessa debicagem? A gente não vai selecionar partículas, a gente reduz o desperdício. Se não está selecionando partículas, não está reduzindo o desperdício, a gente vai ter uma melhoria na conversão alimentar, a gente também vai ter uma melhoria na uniformidade do lote, a gente evita o canibalismo, e quando essas aves já estão no período de produção, a gente reduz a quantidade de ovos bicados. E quais são as desvantagens da debicagem? É uma prática estressante, ela reduz o consumo ali logo após a debicagem, que vai reduzir o peso corporal dessa ave, e uma percepção de dor de curta a longa duração. Então, quando que a gente deve realizar essa debicagem? A primeira debicagem ela é feita nos 7 a 10 dias de vida dessa ave, e uma segunda debicagem na 10ª semana, quando for necessário, ou então para alguma correção. E nas aves coloniais, uma debicagem leve aos 8 dias de vida. Então, quais são os cuidados que a gente deve ter nessa debicagem? O operador ele tem que ser treinado, porque ele vai saber como segurar, como conter essa ave durante o processo da debicagem. Escolha e ajuste do equipamento, esse equipamento ele tem que estar ajustado para não fazer com que ocorra uma debicagem errada, porque uma debicagem errada vai ter prejuízos na granja. O local e a debicagem ela deve estar limpos e desinfectados. Não associar práticas de manejo, porque a debicagem é um processo extremamente estressante, então a gente não deve associar junto com a pesagem ou então com a vacinação. A gente deve fornecer ali ração à vontade após essa debicagem para ocorrer o estímulo do consumo e a suplementação de vitaminas, principalmente a vitamina K, que ela é anticoagulante, que é 2 dias antes e 2 dias depois do processo de debicagem. E sempre aferir a temperatura da lâmina com frequência e trocar a lâmina a cada 5.000 pintainhas ou 2.000 frangas. Então, aqui nós temos uma imagem que é a sequência ilustrativa do método tradicional de debicagem realizada com lâmina quente em poedeiras. Então, aqui ele coloca a cabeça do animal no aparelhinho que faz a debicagem, e aqui a gente já está vendo a ave debicada. Aqui também é outra imagem mostrando um pintinho após ser debicado. Aqui já é uma poedeira que já foi debicada. E nós temos a severidade dessa debicagem. Então, aqui na letra A, não sei se vocês estão vendo a setinha, é o comprimento do bico a partir da narina, utilizando o paquímetro. E na letra B, a intensidade de debicagem moderada e severa determina a quantidade de tecido preservado, tendo como a aba nasal, esse pontinho aqui, como referência. Então, na debicagem leve, que é essa segunda imagem aqui de baixo, a gente vai ter remoção de 1/3 da parte superior do bico e apenas as extremidades distais do bico inferior.
Já na moderada, a gente vai ter, remove-se metade da parte superior do bico e 1/3 da parte inferior do bico. E já na debicagem severa, a gente vai ter remoção de 2/3 da parte superior do bico e metade da parte inferior do bico. No livro, naquela apostila que eu mandei para vocês, tem uma pesquisa que mostra a debicagem leve com a debicagem severa. E foi comprovado, se eu não me engano, acho que era por Araújo, 2015, que houve um aumento na produção de aves que tiveram a debicagem leve, e quando a debicagem ela foi severa, na fase de recria, houve um aumento do consumo de ração. E nós temos também outros métodos de debicagem, que é pela radiação infravermelha. Quem viu o vídeo deu para verificar muito mais fácil do que eu mostrando as imagens, mas eu vou estar explicando para vocês essa radiação infravermelha e também que esse sistema de debicagem, ele é um método menos indolor, menos indolor do que comparado com a debicagem quando se passa a lâmina. Até porque eu perguntei para a Fabiana, se não pode associar outras práticas de manejo, por que naquele vídeo eles estavam fazendo a vacinação e a debicagem ao mesmo tempo, né? Porque ele é um método, né, onde a ave, ela sente menos dor, então, por isso que houve outra prática de manejo durante a debicagem daquela ave. Então, como que ocorre a debicagem por radiação infravermelha? É um corte realizado com um dia de idade, e a energia infravermelha de alta densidade, ela é direcionada para o bico da ave, que cai alguns dias depois. Então, a gente tem algumas pesquisas que mostram que teve maior peso corporal e consumo de ração na fase de recria, com aves que tiveram esse método de debicagem. E Santos e colaboradores verificaram que quando utilizou esse método de debicagem, houve a maturidade sexual mais precoce, maior consumo de ração e produção de ovos. E Denis e colaboradores verificaram que, ao utilizar a radiação infravermelha, as aves elas tornaram-se menos agressivas. Então, aqui nós temos uma imagem que explica esse método de debicagem. Então, aqui a letrinha A é o suporte para o apoio da cabeça da pintainha e a máscara de proteção, à exposição ao calor gerado pelo processo. A letra B, que é esse daqui, é a placa de interface para definição da intensidade da debicagem, se a gente vai querer moderada ou severa. A letra C é o dispositivo que emite luz infravermelha, permitindo ajuste na intensidade. Então, a gente pode aumentar ou diminuir a intensidade de luz infravermelha. A letra D é o refletor, espelho ou alumínio que permite a debicagem do bico inferior por reflexão. Aqui na letra E, nós temos o dispositivo de contenção da cabeça da ave. E depois ocorre aqui na letra F a debicagem. Na letra G, nós temos o tecido do bico tratado e depois de 14 dias, esse bico, ele cai. Então, aqui, ele vai mostrar, ele está mostrando de frente, é como se a gente estivesse olhando aqui de frente. Então, a ave, quando ela coloca a cabeça de frente, é assim. E aqui ele vai explicar como que ocorre o ajuste, quantos de comprimento que pode ter, quantidade de luz infravermelha, ele está explicando nessa imagem, mas é só mesmo para poder mostrar como que é feita essa debicagem. Então, o manejo sanitário... Gente, teve alguma dúvida na debicagem? Não. Tá. Então, o manejo sanitário do plantel. Qual que é o objetivo do manejo sanitário que a gente deve realizar no plantel? É a biosseguridade. Biosseguridade, gente. E quais são esses manejos sanitários que a gente deve realizar? A gente deve realizar uma vermifugação, que na gaiola ela é feita na 6ª semana, com mebendazole, e no piso com 90 dias e na transferência para a postura. A gente deve sempre fazer a análise da água anual,
Eu já ouvi vídeos que falam que tem lugares que fazem análise de água mensal, mas anual e mensal seria o ideal, né? Mas anual também é recomendado. E a gente tem um programa de vacinação. Como que deve ser feito esse programa de vacinação? Ele é baseado na situação epidemiológica da região. Então, a gente vai ver quais são as principais epidemiologias que tem nessa região, porque dependendo de certas regiões, aqui vamos supor que tem doença X em Goiás. Pode ser que lá no Nordeste não tenha essa doença X, não é uma epidemia, então não tenha necessidade de vacinar essa ave com a doença que tem aqui em Goiás. E respeitar, mas assim, tem a situação epidemiológica da região, porém, nós temos as exigências do Plano Nacional de Sanidade Avícola, onde são exigidos que certas vacinas sejam introduzidas no plantel. E essa vacinação, ela pode ser massal ou individual. Massal, a vantagem dela é que a gente precisa de uma menor quantidade de mão de obras, porém a gente vai ter uma uniformidade do plantel, vai ser menor, ou seja, menos aves vão estar protegidas quando utiliza esse método de vacinação. O individual, a gente vai precisar de um maior número de pessoas tecnificadas, só que a gente também vai ter uma maior cobertura de aves que vão estar imunizadas. E como que é feito o individual? O individual, ele é feito via ocular, via as asas, e o massal é principalmente via a água. Aqui nós temos o cronograma de vacinação da granja. Esses aqui são as principais vacinas que devem ser administradas nessas aves, e elas têm todo um protocolo de quais dias devem ocorrer essas vacinações, quando que deve ter essas vacinações, do reforço dessas vacinações, e aqui está o cronograma dessa vacinação da granja. Quer que passa um por um falando, ou pode ir para frente, Fabiana? Ou você quer falar alguma coisa nessa parte de vacinação? Na verdade é isso, né, gente? O esquema de vacinação, conforme eu já tinha falado para vocês anteriormente, para matriz, para frango de corte, ele é variável, né? Isso daqui é um exemplo de esquema de vacinação. A gente tem que sempre estar atento, né, às doenças que estão ocorrendo na região, né? Agora, lembrando que uma galinha de postura, vocês podem observar aí que ela toma muito mais vacina do que um frango de corte. Tá? Muito mais doses. Como eu disse para vocês, frango de corte, hoje em dia, a gente só vacina no incubatório. A maioria dos animais estão chegando já imunizados no campo e não se fala mais em vacinação. Galinha de postura, vocês estão vendo que até 100 dias a gente ainda está fazendo vacina. Né? Só que nós temos que pensar que é um animal que vai ficar um tempo muito maior dentro do campo, que ele vai ter maiores desafios a serem enfrentados e, consequentemente, precisam estar com o sistema imunológico melhor preparado. Tá? Então, a recomendação é que a gente faça muito mais vacinas, né, e mais doses de vacina, né, para que esse sistema imunológico seja preparado a esse desafio. Até porque, né, Fabiana, por exemplo, a gente tem um lote, né, um plantel. Se um pega ali, todo mundo praticamente vai pegar, e a gente vai ter que ou cuidar, né, desses animais, ou até mesmo descartar um plantel inteiro, onde o sistema de criação da pessoa é totalmente independente. É um baita prejuízo para esse produtor, para essa pessoa que produz ovos. Não estou falando que de frango de corte o prejuízo também não seja alto, mas aqui todo o sistema de produção é do proprietário, do dono da granja. Então, se a gente não tomar todas as medidas de biosseguridade, não ter manejo sanitário, a gente não tomar os cuidados, uma perca financeiramente muito alta. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado. E, assim, os métodos de vacinação que a gente usa com galinha de postura, gente, eles são diversos, né? Como a Laura falou, a gente faz via água, igual a gente faz para frango, métodos massais, mas em galinha de postura e para matriz, a gente usa muito método individual, porque tem muitas vacinas que são vacinas oleosas. E como vacina oleosa, a principal forma que a gente tem para vacinar, por exemplo, essa IOC aqui, né? Que protege contra 5 doenças.
a forma de vacinar é intramuscular, né? Então, ou no músculo do peito ou no músculo da coxa, né? Acho que a gente chegou a discutir isso quando eu falei para vocês de métodos de vacinação. A gente teve uma aula, né, a respeito de métodos de vacinação. Então, para a galinha é muito comum a gente usar vacinação intramuscular. Já para frango de corte, a gente praticamente não vê isso. Pode seguir lá. E o controle de peso corporal e uniformidade do lote. Então, qual que é o objetivo da gente fazer esse controle do peso corporal e uniformidade do lote? Verificar peso, o desenvolvimento e a uniformidade do plantel. O peso corporal e a uniformidade exerce grande efeito sobre o futuro desempenho produtivo. Fora do padrão, pode atrasar ou antecipar o início da produção de ovos. Então, por isso que a gente tem que fazer o peso corporal, a uniformidade do lote, porque se a gente tiver aves atrasadas ou aves antecipadas, a gente pode, aves mais pesadas ou aves mais leves, a gente pode atrasar todo o período de produção dessas aves. E como que a gente faz o controle do peso do plantel? A frequência é semanal durante toda a recria, e quando não for possível fazer semanalmente, na quinta, na 12ª ou na 16ª semana, essas aves elas têm que fazer o controle desse peso. A gente precisa de uma balança precisa, a gente precisa sempre ter o peso tabelado comparado com o peso do campo e uma amostra representativa de 1 a 2%. Como assim? A gente vai pesar as aves, vamos supor que a gente vai pesar elas semanalmente. A gente vai pegar esse plantel, vai fazer uma amostragem de 1 a 2%, a gente fez a amostragem, pesou e fez o cálculo da uniformidade, que eu acho que vocês fizeram já esse cálculo da uniformidade. A gente verificou que está 70% para cima, a gente viu que temos um lote uniforme. Então, a gente não precisa fazer o controle da uniformidade desse lote. Agora, caso dê menos de 70%, mais para frente eu vou explicar como que a gente vai fazer a recuperação dessa uniformidade desse lote. Então, a pesagem em grupo, ele é até a 3ª semana, e a pesagem individual após a 3ª semana. E a gente deve fazer os cálculos da uniformidade. E como eu havia comentado com vocês, aves com baixo peso, ela tem um nível de postura tardio, ovos pequenos e menor produção. Já quando a gente tem ave com excesso de peso, a gente vai ter uma postura precoce, uma baixa produção, menor viabilidade, pior conversão alimentar e pior qualidade da casca. Então, o cálculo da uniformidade. A gente vai fazer o peso média, que a gente vai pesar o peso total das aves. A gente pesou todas as aves e viu quanto que deu o peso total, dividido pelo número de aves. A uniformidade é o número de aves com peso médio mais ou menos 10%, dividido pelo número de aves pesadas vezes 100. E a gente tem aqui um exemplo, o número de aves pesadas. Nós temos 150 aves pesadas. O peso médio das aves deu 1,6 kg. O limite dos pesos, quando a gente tirou menos 10% desse 1.600, deu 1.440, e mais 10% desse valor aqui deu 1.760. Aí a gente foi lá e viu quais aves que estavam entre esse limite de peso. Então, nós verificamos que tem 122 aves dentro do limite de 10 ou menos, mais 10% ou menos 10%. Então, a uniformidade é 122, número de aves que está dentro do limite, dividido por 150, que foi o número de aves pesadas, multiplicado por 100, que deu 81,33%. Então, a interpretação desse dado, como que ele é feito? Quando a uniformidade é acima de 80, ela é excelente, entre 70 a 80 é boa, e abaixo de 70% é ruim. Então, vamos supor que aquele exemplo que a gente deu, a uniformidade estivesse dada abaixo de 70. Então, a gente tem que fazer uma recuperação dessa uniformidade. O lote desuniforme no início da postura, ela análise pode ser feita para recuperar. Então, a gente tem que fazer essa recuperação do lote antes dessas aves entrarem na postura. Então, geralmente, é feito essa recuperação do lote ali na 5ª, na 6ª semana de idade,
como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma amostragem de 1 a 2% do plantel, fez o cálculo, verificou que a uniformidade deu baixa, deu menos de 70%, a gente vai pesar 100% das aves, independente da quantidade de aves que tiver, a gente vai pesar 100% das aves e vai separar elas por categorias, leve, média e pesada. Dessa forma, a gente vai estar fazendo a recuperação da uniformidade, porque a gente vai estar dividindo essas aves de acordo com o seu peso. Ave leve com ave leve, ave média com ave média, ave pesada com ave pesada. Normalmente, é feita essa recuperação da uniformidade. Na quinta e na sexta semana é feita a primeira vez que vai pesar para fazer a uniformidade. É feita uma segunda recuperação da uniformidade entre a 10ª e a 14ª semana. E uma terceira com 18 semanas, quando ali ela está formando a crista, porque, como eu falei, iniciou a postura, não tem como recuperar a uniformidade. Tudo ok por aqui, gente? Entendeu como que faz essa recuperação de uniformidade? Cálculo, gente, é a mesma coisa que a gente fez lá com a matriz, tá? Então, esse cálculo eu já tinha passado para vocês, né? Que a gente pesava todos os animais, fazia o peso médio, né? Verificava a variação de 10% para cima, 10% para baixo, e depois contava quantos animais que estão dentro daquela variação, né? E divide pelo número de aves totais que foram pesadas. Então, a gente pode fazer de acordo com esse método, né, de mais ou menos 10%, e a gente também pode fazer, né, de acordo com o coeficiente de variação, que eu ensinei para vocês os dois métodos lá com a matriz, tá? Então, aqui é a mesma coisa. A única questão é que nessa última, quando elas já estão com 18 semanas, elas já estão entrando em postura, tá? E característica de galinha, né, que já está entrando em postura, é ter crista e barbela bem desenvolvida e vermelha. Então, na 18 semanas, já dá para começar a uniformizar o lote em função do desenvolvimento de crista, né? Então, quanto maior o desenvolvimento, quer dizer que ela está mais adiantada. Então, eu deixo galinhas mais adiantadas com galinhas mais adiantadas, galinhas mais atrasadas com galinhas mais atrasadas, tá? E as outras uniformidades a gente faz de acordo com o peso do animal, né? Uma coisa que as pessoas sempre dizem, minha professora, se ela é pesada, se ela vai começar a produzir antes, não é interessante para mim que ela comece a produzir antes? Mas vocês lembram a questão da matriz de postura, que eu falei para vocês que elas não podem ter excesso de peso, porque excesso de peso, né, além de impedir fisicamente a formação de ovo, porque quanto mais pesada ela tá, mais gordura abdominal ela tem, né, porque as aves, de uma maneira geral, elas acumulam a gordura principalmente no abdômen. Então, mais gordura abdominal vai ter, e só a gordura abdominal, por si só, ela vai ser um impedimento físico da formação do ovo. Porque o ovo, depois a gente vai ver isso, né? Mas ele vai ser formado no ovário, a gema é formada no ovário, e todas as outras partes do ovo vai ser formada no infundíbulo. Então, se tem muita gordura abdominal, já começa a ter, né, uma barreira física da formação do ovo. É que quanto maior o nível de gordura abdominal, maior o nível de leptina, acho que eu expliquei isso para vocês de matrizes, né? E quanto mais leptina tem na corrente sanguínea, consequentemente, eu tenho uma desregulação da insulina, tá? Crônicas, tá? Muita leptina, eu desregulo a insulina. E a insulina é que faz todo o controle neuroendócrino do animal. Então, consequentemente, a produção dos hormônios sexuais também vão começar a se alterar. Né? Então, não é interessante que ela seja precoce, porque ela vai ser uma galinha pesada. Né? E como galinha pesada, ela pode ter a produção de ovos posteriormente afetada. Né? E da mesma forma, muito leve não é interessante, porque quanto mais leve, né, ela vai ser tardia, e sem falar que o ovo dela vai ser muito pequeno. O tamanho do ovo da galinha, gente, ele varia muito de acordo com a idade da galinha. Né? Esses dias eu comprei ovo no supermercado e os ovos vieram todos pequenininhos, né? Lote de galinha nova. Quanto mais jovem é a galinha, menor é o tamanho do ovo. À medida que ela vai ficando dentro do galpão, ela vai aumentando o peso dela, né? E quanto mais ela aumenta o peso, maior é o tamanho do ovo. Só que aí a gente tem uma outra questão, tá? Que quanto mais pesada, pior é a qualidade de casca, porque o ovo é maior, mas a deposição de cálcio na casca do ovo é limitada. Ela não consegue aumentar a deposição de cálcio em função do tamanho corporal. Então, a qualidade de casca começa a cair.
É por isso que lá no final da postura, né, na hora que a gente vai falando de produção, nós vamos apresentar para vocês uma curva de produção de ovos. É por isso que lá no final da postura, além da produção de ovos cair, o número de ovos trincados e rachados também cai, porque as galinhas estão maiores e a capacidade de deposição de cálcio na casca é menor e o ovo é maior. Então, a qualidade de casca começa a ficar muito ruim, tá? Pode seguir aí, Laura. É o manejo na transferência, que nem eu havia comentado com vocês que eu ia abordar mais para frente. Então, na sexta semana, a gente passa de cria para recria, e na 16ª semana, da recria para postura. Então, qual que é o manejo quais são os principais cuidados, na verdade, que a gente deve ter nesse manejo de transferência? Os galpões, eles devem estar preparados. Por que os galpões, eles devem estar preparados? Evitar estresse, evitar correria, evitar dor de cabeça para nós que vamos estar fazendo essa transferência, principalmente para evitar o estresse dessas aves se os galpões eles não estiverem preparados. Planejamento e organização são primordiais na hora de fazer o manejo de transferência, seja na cria, na recria, da recria para postura, a gente sempre, em todo o sistema de produção, seja para suíno, aves, a gente deve ter manejo e organização. Agrupamento das aves em função de desenvolvimento fisiológico. Como eu disse, sempre fazer isso no horário mais fresco para evitar estresse dessas aves. Rapidez e eficiência e evitar a mortalidade, porque 10 aves, se a gente perder 10 aves, multiplicando ali por 330 ovos que elas podem produzir, nós vamos estar perdendo 3.300 ovos. Então, a gente também deve evitar essa mortalidade. E agora nós vamos estar falando sobre o efeito da luz nas aves. Não sei se vocês leram o material, mas as aves, elas são fotossensíveis. O que significa isso? Elas precisam da sensibilidade da luz, elas captam a luz para a produção de hormônios. E como que o efeito da luz pode fazer com que essa ave produza hormônios? Então, a luz, ela vai ser capturada pelos olhos, pelo osso do crânio e por células específicas no cérebro, que são chamadas de fotorreceptoras. Então, essa luz, ela vai emitir uma mensagem eletromagnética para o hipotálamo, vou até mudar para lá, ela vai emitir uma mensagem eletromagnética para o hipotálamo, onde o hipotálamo ele vai produzir GRNH. O GRNH vai agir sobre a hipófise, onde a hipófise vai produzir o FSH e o LH. O FSH e o FSH são hormônios sexuais que vão atuar no ovário dessa ave, fazendo com que ocorra a produção de oócitos. Alguma dúvida sobre aqui? Quer que fala novamente como que ocorre esse efeito da luz? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa com vocês, né? Quem tem galinha em casa, né, que não trabalha com programa de iluminação, galinha caipira na roça e tudo mais, já devem ter percebido que em algumas épocas do ano esses animais eles tendem a produzir menos, né? É uma coisa muitas vezes até mesmo associada com questão de religiosidade. Uhum. Já ouviram falar que galinha de postura não bota ovo na quaresma, né? Eu costumo brincar, né, que a galinha de postura, para ela não botar o ovo da quaresma, ela tinha que ser religiosa. E não bastasse ser religiosa, ela tinha que ser católica. Uhum. Se ela fosse de qualquer outra religião, ela não iria cumprir a quaresma, né? E, na verdade, assim, a população, de uma maneira geral, eles veem os fenômenos da natureza, né, e tentam adequar aqueles fenômenos às suas crenças, né? Realmente, quando chega a época de quaresma, as galinhas, elas tendem, né, a botar menos, a diminuir a produção de ovos. Mas por que isso acontece? Porque elas são estimuladas pela luz para a produção de ovos. E aqui no Brasil, nós temos dois momentos distintos com relação à luminosidade, né? Um momento em que a luminosidade, ou seja, o comprimento de luz do dia, ele está decrescendo, tá? O comprimento de luz do dia no Brasil, ele decresce de dezembro a julho, tá? Então, em dezembro, nós temos o solstício de verão, que é em 21 de dezembro, e em julho nós temos o solstício de inverno. O que é o solstício de verão e o solstício de inverno? Então, no solstício
Solstício de verão é onde a gente tem o maior comprimento de luz do dia, tá? O dia maior. E o solstício de inverno é onde a gente tem o dia menor. Isso vai acontecer lá em julho. E nessa interface entre dezembro a julho, o comprimento de luz do dia começa a decrescer. Então, se não tem luz suficiente, não vai haver produção dos hormônios sexuais. Tá? E, consequentemente, a produção de ovos ela vai reduzir nesse período. Tá? Então, na verdade, não tem nada a ver com essa questão de produção de ovos. Desculpa, com essa questão de religiosidade. Né? É um evento físico, né? Estimulado pela luminosidade do dia. Né? E muitas vezes, nessa época, é o momento que ela para de produzir ovos, ela entra em muda. Tá? Como a produção de ovos vai caindo, ela entra no processo de muda natural. O que é esse processo de muda natural? A galinha perde pena, tá? Ela vai acontecer uma regressão do oviduto dela, o oviduto regride, e normalmente a muda natural, ela demora de 3 a 4 meses. Então, começou a cair a luz do dia, ela para de botar, entra em muda natural, ela fica em torno de 3 a 4 meses sem botar, aí quando chega julho, 21 de julho, a gente tem o menor comprimento do dia do ano, e depois ela começa a crescer de novo. Então, ela começa a ser estimulada, e é onde a postura volta, tá? Não tem nada a ver com religião, é questão de produção hormonal. E por que cai sem luz, tá? Vocês viram que a luz, ela estimula o hipotálamo a produzir o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, tá? E no escuro, qual que é o hormônio que a gente produz, que a gente precisa de escuro para produzir? Quem lembra? Tá na moda esse hormônio, até tomar em comprimido. Para dormir bem, para ativar o sistema imunológico. Lembra? Eu não lembro, mas acho que é a melanina. Melatonina. Melatonina. Isso aí, né? A melatonina. Então, quanto maior é o comprimento do dia, mais horas de escuro essa ave vai ficar. E ela vai ter uma maior produção de melatonina. E a melatonina, ela faz um feedback negativo com o GNRH. Tá? Então, se tem mais melatonina, tem menos GNRH. E, consequentemente, menos o FSH, que é o folículo estimulante, né? Que estimula o crescimento do folículo, e menos LH, né? Que é o luteinizante que vai fazer com que esse folículo seja ovulado. Ok, gente? E o efeito das aves, que nem a Fabiana havia explicado. Então, aqui nós vamos ter um relógio, onde nesse relógio a setinha vermelha é a duração dos dias, comprimento de luz no verão. A gente vai ter ali no verão em torno de 15 horas de comprimento de luz. Já a setinha branca é a duração do inverno. Então, ali no inverno, nós vamos ter a duração de comprimento de luz até em torno de umas 9 horas. E a fotossensibilidade da ave aqui nesse triângulozinho. O que isso aqui significa? Que a ave, ela precisa de 9 a 15 horas de luz para estimular a produção do GNRH. Ou seja, é o período de fotossensibilidade dessa ave. Então, dias curtos não estimulam a secreção adequada de gonadotrofina, porque não estimula toda a fase fotossensível da ave, que é de 9 a 15 horas. Então, como a Fabiana havia falado, essa aqui é a tabela de iluminação natural, que nós podemos verificar que é o dia, nascimento e a duração do dia. A gente vai pegar aqui no centro, né, que é o nosso, onde nós estamos encontrados. Aqui no centro, que é onde a gente está localizado. Então, o que nós podemos verificar? Que essas setinhas que subiram foi o que a Fabiana falou, que no dia 21, o meu mouse está travando, no dia 21 de junho a 21 de dezembro, a gente vai estar aumentando a intensidade de luz. Então, a gente vai ter a duração do dia, ela está aumentando. Se a gente verificar aí, dia 21 de dezembro, nós vamos ter 13 horas e 32 minutos de duração do dia. Enquanto 21 de junho, nós temos 10 horas e 44 de duração do dia. E o que nós podemos verificar? Que do dia 21 de dezembro até o dia 21 de junho, a gente vai começar a cair essa duração do dia.
Então, a gente pode verificar que de 31 de dezembro a gente já tem 13h30. Ali, ó, no dia 1º de junho, a gente tem 10h49 de duração do dia, que foi aquilo que a Fabiana explicou e que eu mostrei na imagem anterior. A gente tem ali, a ave, ela precisa de 9 a 15 horas de luz para estar estimulando o GRNH. Então, na 10ª semana é o início de produção. Nós temos 2 tipos de caso. Quando a ave ela está crescendo de crescimento dela mesma, no fotoperíodo natural crescente, ou seja, essa ave ela está ganhando ali peso, enquanto o período, a quantidade de luz é crescente. Então, a gente vai ter uma ave precoce. No caso B, a ave, ela está crescendo, ela está ganhando peso e tudo mais, no fotoperíodo, que é a quantidade de luz natural decrescente, está diminuindo a quantidade de luz. Então, a gente vai ter uma ave mais tardia. Então, quais são as sugestões para reduzir esse efeito? No caso A, né, que é precoce, crescente, dar luz decrescente, natural mais artificial, equivalente ao maior dia do período. E no caso B, iniciar o estímulo mais cedo. Alguma dúvida, gente? Deixa eu falar aqui. Essa parte ela é um pouco confusa, tá? Uhum. Consigo passá-la para vocês de uma maneira melhor. A ave, até 10 semanas de vida, a gente diz que ela é refratária à luz, tá? Então, 10 semanas de vida, a luz não faz efeito para ela. Então, ela está lá na recria, 10 semanas, tá? A partir de 10 semanas, ela começa a se tornar fotossensível, tá? E como a gente mostrou ali para vocês, a Laura mostrou no slide anterior, nós temos 2 períodos distintos aqui no Brasil, com relação ao comprimento de luz do dia, né? O período que sai de 21 de julho até 21 de dezembro, que é um período de luz crescente, e o período de 21 de dezembro até 21 de julho, que é um período de luz decrescente. Tá? Então, de acordo com o período que esse animal está sendo criado, ela pode ter um comportamento. Então, o caso A, ela está sendo criada, né, num período de luz crescente, ou seja, eu tenho galinha com 10 semanas de vida entre 21 de julho até 21 de dezembro. Tá? Qual que é a tendência desse animal? É ser precoce, porque ela vai começar a ser estimulada mais cedo, ela está num período de luz crescente, tá? Se eu não fizer nada para manejá-la. Eu já tenho um caso B, né, que é a situação inversa. O animal, ela está sendo criada, ela chegou com 10 semanas de vida, num período de luz decrescente, a luz está caindo, tá? Qual que é a tendência natural desse animal? Que ela seja tardia, tá? Porque ela está crescendo num período em que ela está sendo estimulada por uma questão de luz caindo. Então, não tem produção de NRH. Consequentemente, ela vai ser mais tardia. Então, quais são as sugestões de manejo que a gente tem para tentar reduzir esses efeitos? Então, por exemplo, no caso A, ela está no período de luz crescente, tá? A tendência é ser precoce. Professora, mas não é bom ela ser precoce? Lembra da questão de tamanho do ovo, né, que a gente discutiu? Se ela for precoce, ela vai começar a produzir mais cedo, vai ser uma galinha pequena, vai produzir ovos pequenos, tá? Galinhas precoces tendem a não ter persistência de postura. O que é persistência? E botando, né? Ela bota um período, depois ela para. Então, a gente não quer que ela seja nem precoce nem tardia. Qual que é a sugestão de manejo que a gente tem? A sugestão é a gente dar um período de luz decrescente equivalente ao maior período do dia. O que isso quer dizer na prática? Volta o slide aí para mim, Laura. Então, vamos supor que eu estou criando galinha aqui. Ela chegou com 10 semanas aqui no dia 21 de setembro. Mostra aí para mim. 21. É porque meu mouse está travando, gente. Peraí, vou ver se eu consigo chegar. Aqui. Tá? Ela chegou aqui com 10 semanas, né, no dia 21 de setembro, tá? Ela vai começar a botar 8 semanas depois. Ok? 8 semanas depois, né, são 2 meses depois. Então, 21 de setembro, 21 de outubro, 21 de novembro. Então, no dia 21 de novembro, eu passei o mouse aqui, não estou conseguindo enxergar. No dia 21 de novembro, bota o mouse aí pra gente, Laura. Vê se você consegue. Apareceu? Tá no 21 de dezembro, sobe aqui para novembro.
Ah, tá, 21 de novembro. Isso aí. No dia 21 de novembro, o dia vai ter um comprimento em torno de 13 horas e 18. Então, nesses 2 meses, o dia vai crescer quase que 1h30. Qual que é a sugestão para ela não perceber que o dia está crescendo e que aumente a produção de NRH nesse período, fazendo com que ela seja precoce? Que a gente dê um período de luz, tá? Ou padrão, ou decrescente, referente ao maior período do dia do ano. O que seria esse decrescente? Tá? Então, aqui ela começou com 12 horas, tá? Eu vou lá e coloco, venho e coloco já de uma vez, em vez de dar 12, eu dou 13 e vou diminuindo. Dou 14, por exemplo, e vou diminuindo. Uma semana, 14, a outra semana, 13 horas e 50 minutos, a outra semana, 13 horas e 40 minutos, até chegar aqui com os 13 e 18. Então, ela não vai ser precoce, ela não percebe que tem luz crescendo. Outro manejo que é mais fácil de fazer do que isso é eu dar luz constante. Eu não deixo ela perceber que está crescendo, porque perceber que está crescendo faz ela aumentar a postura, aumentar o GNRH. Tá? O que é dar período de luz constante? Chegou aqui no dia 21 de agosto, qual que era o dia de setembro? 21 de setembro, são 12 horas e 5, né? Ela vai chegar em postura com 13 e 18, eu boto 13 e 18 constante. Tá? Isso para evitar que ela seja precoce. Ok, gente? Ficou mais claro? Ou não? Se quiser, tá? Passa o slide, Laura. Então, isso se ela estiver sendo criada em período de luz crescente. Se ela estiver sendo criada em período de luz decrescente, né? Volta lá de novo, desculpa. O que seria período de luz decrescente? De 21 de dezembro. Eu mexo meu mouse, eu quero mostrar aqui, mas não preciso. 21 de dezembro. Né? De 21 de dezembro, ela tem 13 horas e 32, até 21 de junho, né? De julho, né? Que é o solstício. Ah, não, de junho, verdade. Que é 10 horas e 43, tá? Então, ela vai ser criada nesse período que a luz está decrescendo. Se eu não fizer nada, qual que é a emissão de mensagem eletromagnética que a gente está mandando para o cérebro dela? Luz está diminuindo. Quanto menos luz, mais melatonina, menos produção de GNRH. Então, o que a gente pode fazer para que ela não seja tardia? Porque ela não está recebendo estímulo. O que a gente pode fazer é começar o estímulo mais cedo. Qual que é a recomendação de estímulo de luz para a galinha de postura? Quando ela atinge 5% de postura, a gente entra com um programa de iluminação. Num caso desse, né, ela está com mais ou menos 17 semanas, ela nem assim que começar a pingar os primeiros ovos, a gente já entra com um programa de iluminação. Que aí é até para a próxima aula. Né? Então, tem esse daqui, esse programa de iluminação. Você quer que eu abordo? Vamos deixar para a próxima? Que a gente já... Tá bom. Então, até a gente explica melhor. Era o último também slide, não era? Aí depois era só as dúvidas mesmo. Aí a gente aborda melhor essa questão do programa de luz. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Para mim, não. Do restante? Tô tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Galinha de postura, gente, assim, eu acho muito linda a produção de galinha de postura. Né? Ela, pelo menos assim, da parte fisiológica, vocês vão ver que tem muita coisa de fisiologia que a gente tem que entender, né, para que a gente possa manejar melhor uma galinha de postura. Na próxima aula, a gente vai estar falando da fase de produção, que aí até deixei o programa de luz, porque o programa de luz ele vai entrar na fase de produção também, né? Então, a gente vai estar falando da fase de produção, a gente vai abordar questões de estresse também, que a Laura falou, que tem estresse por calor, né, que é prejudicial para a produção de ovos, né? A gente vai estar abordando com vocês as questões das curvas de produção e também manejo de muda, tá? Já está lá as atividades referente a esse conteúdo, tá? São para 2 encontros, por isso que a gente fez uma aula maior, né? O primeiro encontro é a respeito de manejo na fase de cria e recria, já estão lá as atividades para vocês realizarem. E o segundo encontro é a respeito desses sistemas alternativos. Então,
Então, deixei material, deixei vídeo para vocês assistirem e deixei uma atividade de planejamento, tá? Então, essa atividade de planejamento a gente vai contar, né? Então, a gente contou a primeira aula como aula teórica, que é a parte, e o segundo a gente vai contar como aula prática, que é a atividade de planejamento. Aí, para a atividade de planejamento, todos esses dados que a gente passou aí para vocês, de densidade, né, de número de área de puleiro, de área de comedouro, de bebedouro, vocês vão precisar para fazer o planejamento de vocês. Então, eu dei uma situação hipotética lá de um produtor com tantas mil galinhas, e aí vocês vão fazer o planejamento, né, pensando numa produção em gaiola e pensando numa produção alternativa, e explicar para ele qual que é a diferença desses sistemas, onde que ele pode ganhar mais ou ganhar menos, né? Em ele ganha em um sistema, normalmente, ele vai ganhar em função da produção em escala, no outro ele vai por agregação de valor, tá? Então, eu quero que vocês entrem nesses aspectos, ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Aí, como semana que vem é semana do saco cheio, né? Eu deixei as atividades para vocês me entregarem na outra semana. E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando. Então, semana que vem não tem aula para os meninos? Semana que vem não tem aula, é semana de saco cheio. Implantaram isso agora aqui no IF, né? A gente nunca tinha tido a tal de semana de saco cheio, né? Tá todo mundo de saco cheio. Faz tempo, né, gente? Mas vai passar, se Deus quiser. Ok, gente? Positivo. Não esquece Então, tá de bom. desligar a aula. Não esqueçam de desligar, tá bom? Senão fica gravando, tá? Tá ok, Paulo. Eu não sabia disso também, não. Eu fiquei sabendo numa reunião. O professor Fábio Dias disse que foi dar aula e na hora que ele foi baixar a aula para poder passar para os alunos, a aula estava com uma duração de 7 horas e não sei quanto. Né? O povo conectou e esqueceu de desconectar. Mas tá bom, gente. Abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau para todos.